Muito bom estar aqui hoje. O André me pediu faz um tempo já, antes do ano novo chegar, ele falou se eu poderia estar compartilhando uma palavra com vocês aqui. E é algo que eu não faço muito, mas sempre que a gente tem a oportunidade, eu creio que todos nós temos um pouco daquilo que Deus tem entregado para nós para carregarmos para o mundo. Então eu aceitei a oportunidade e preparei algo que eu queria compartilhar com vocês. Meu nome é Patrick, como eu acho que vocês já ouviram aqui. Está aqui minha família, minha mãe, meu pai, a minha irmã, o meu irmão e o meu irmão mais velho não pôde estar aqui hoje, mas a gente estava sem guitarrista hoje, eu queria estar compartilhando com vocês um texto lá em João 4, começando do versículo 1. Acho que o friozinho na barriga é normal, né, gente? Mas quando tá em casa, assim, a gente se sente mais à vontade. Eu vou anotar tudo. O pastor vai anotando tudo. João 4. Todo mundo achou, gente? Amém? Então diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto deu-se por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Vamos ler somente até aqui. E o texto que eu queria compartilhar com vocês está baseado nessa história que talvez muitos de nós já ouvimos, né, da mulher samaritana. E quando Jesus está passando por aquela cidade, ele para naquele poço, como nós vemos, e ele se depara com essa mulher. Mas uma coisa que me chama muita atenção está no versículo 4, nessa história toda, que diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. E quando eu li esse texto, nós sabemos que toda essa história é baseada num conflito. Quando Jesus chega para aquela mulher e pede para ela água, nós vemos que ali uma pequena tensão entre aquilo que... Obrigado. Ali uma pequena tensão no momento em que Jesus pede aquilo para ela, porque eles não se davam bem, os samaritanos e os judeus. Mas o texto ele é bem específico em falar: e era necessário passar por Samaria. E ali eu comecei a me pegar um pouco: mas por que será que Jesus tinha que passar por Samaria? Samaria falava sobre um lugar de conflito, um lugar de discórdia, um lugar obviamente a ser evitado por ambas as partes. Se você era judeu, você evitaria passar por Samaria, e se você era samaritano, você obviamente iria evitar passar por lá. E uma coisa que me chama mais atenção ainda é saber que em outro episódio, lá em Lucas 9:51, vocês não precisam ler, somente ouvir aquilo que eu vou estar lendo, diz assim: aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia a Jerusalém. Então Jesus já tinha estado em Samaria antes, Jesus já tinha sido rejeitado pelo povo, até que no versículo 54 os discípulos perguntam: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Então Samaria não era um lugar novo para Jesus, ele sabia como é a experiência de estar em Samaria. Ele sabia que era um lugar onde ele tinha passado e que havia ali aquela certa rivalidade entre dois povos. E aí eu fico me perguntando, é uma questão que levantou ainda mais: por que então passar por Samaria? O que intrigou Jesus a passar por aquele lugar, a passar por Samaria, sendo que ele já passou, ele já tinha estado ali?
E eu creio que todos nós aqui temos experiências em que nós passamos por momentos de uma situação de vergonha, uma situação de rejeição, e a nossa primeira tendência quando nós passamos por situações assim é fazer o quê? É evitar e não voltar mais. Então eu pisei ali, eu sei que não foi bem aceito, ou que houve uma situação meio... Eu não vou voltar lá. Quando a gente tem uma pequena coisa com alguém, né? O que a gente faz? A gente vai para aquela pessoa novamente? Não, a gente tenta evitar aquela situação. Mas então por que Jesus escolhe voltar por aquele mesmo caminho? Por que ele escolhe voltar por aquele mesmo povo que o tinha rejeitado? E o jeito de evitar qualquer confusão... Vamos voltar lá. E o jeito de evitar qualquer tipo de confusão era cada um se manter na sua terra e na sua cidade. Mas é como se havia ali, obviamente, uma divisão geográfica entre que separava Samaria e a Judéia, obviamente, mas muito mais daquilo, havia algo interno que separava o povo. O povo sabia que eles poderiam pisar lá, mas quando eles pisassem lá, haveria algum tipo de conflito entre eles, haveria aquele tipo de sentimento de tipo, você está no lugar errado. Então Jesus não somente ele ultrapassa onde ele não poderia estar, por ele ser um judeu, mas ele vai para um lugar e ele cria vocês entendem, esse sentimento de tipo de tensão, essa certa tensão entre eles. E se você pensar bem, aquela mulher ela estava em casa, aquela mulher estava em Samaria. Samaria falava um pouco sobre o lugar onde aquela mulher estava, falava um pouco falava sobre a segurança dela, falava sobre a casa, sobre o lugar onde ela se sentia bem, falava sobre o conforto dela. Samaria, se nós olharmos pela perspectiva, Jesus era o intruso naquela situação, porque aquela mulher ela estava fazendo algo que provavelmente ela fazia todos os dias. A Bíblia fala que ela foi ali pegar água do poço, e provavelmente pelo passado dela, que já tinha tido 5 maridos, e o sexto agora que ela tinha, não era dela. Então alguns teólogos dizem que provavelmente ela estava ali na parte mais quente do dia, como o texto diz, para evitar contato com as pessoas, para que ela pudesse passar ali, pegar algo que ela tinha que pegar e depois sair, para evitar muito contato com as pessoas. Se é realmente, a gente não sabe. Mas a gente sabe que essa mulher Samaria fala sobre esse lugar de conforto, né? Eu estou na minha casa, eu estou aqui fazendo o que eu não vou na terra dos judeus porque eu sei o conflito que há lá, mas eu estou aqui em Samaria, que fala sobre o meu lugar de conforto, o lugar onde eu cresci, o lugar onde eu sei como as coisas funcionam. E isso é a perspectiva daquela mulher. Ela provavelmente vivia longe daquilo que ameaçava ela, provavelmente ainda sabendo que Jesus já tinha passado por Samaria antes. Você imagina? Uma mulher que já tinha um passado meio assim, né, com relacionamentos quebrados e tudo, ela provavelmente já tinha ouvido daquele homem que passava e que mudava a vida das pessoas e que fazia e que desafiava as pessoas. Se eu fosse aquela mulher, o que a gente queria fazer? Evitar. Na verdade, a gente provavelmente iria querer passar reto de alguém que viesse que causasse algum tipo de colisão na nossa vida. E Jesus, ele de repente vem para aquele lugar onde aquela mulher chama de casa, onde ela chama de segurança, aquele lugar onde ela não quer ser interrompida por ninguém, onde ela não quer ser tocada por ninguém, porque ela está em casa, ela está fazendo algo que é provavelmente parte do dia a dia dela. E é como se, quando você começa a estudar um pouco da história, eu não sou muito bom em geografia, mas é como se Jesus estivesse aqui na Judéia. Para você chegar em Samaria está como se fosse aqui embaixo. Então a Judéia é onde Jesus está aqui, e Samaria está aqui. Não, Samaria está no meio. E Jesus queria chegar na Galileia. Então, estando aqui na Judéia, Jesus ele tinha que passar por Samaria. Samaria estava entre o destino onde Jesus queria chegar. Então, aqui está a Judéia e Jesus teria que chegar até aqui. Mas para ele chegar à Galileia, ele teria que passar por Samaria. Então, o que os judeus faziam? Eles evitavam esse caminho. E havia, se você for olhar assim no mapa, você vai ver que vai ter o Rio Jordão do lado. Então eles tinham a tendência de passar pelas margens do rio para que eles pudessem evitar passar reto e lidar com os samaritanos. Mas a gente vê que havia... O pastor está fazendo assim, então eu acho que deve estar certo aqui, gente. Senão ele vai puxar a orelha no final. Mas então, os judeus eles tinham a tendência de tentar ir pelas margens do Rio Jordão para que eles pudessem evitar o contato direto. Mas eu acho muito interessante que Jesus não faz isso. Jesus ele decide passar reto. Ele decide vir da Judéia, ele passa por Samaria para que ele chegasse até onde ele queria. Isso começou a me intrigar mais, mas por que Jesus tinha que passar por esse caminho? Por que ele tinha que gerar essa certa tensão entre ele e aquela mulher samaritana? E na verdade, a verdade é que nós não temos
uma definição, um motivo concreto pelo qual Jesus fez isso. Mas eu tenho, quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai olhando as situações que meio que dão luz para aquela uma situação. E eu vejo em Mateus 16, eu vou ler para vocês também. Mateus 16, versículo 21, diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E a linguagem é uma linguagem muito parecida desse versículo que nós lemos agora de João, porque Jesus disse aos discípulos que era necessário passar por Jerusalém. E se nós formos lendo isso onde nós lemos, Jesus fala que era necessário passar por Samaria. Então, quando eu fui ler isso aqui, eu fui lembrar, porque esse foi um versículo que sempre ficou comigo. Eu sempre gosto de pegar as partes, né, que a gente vê uma parte da Bíblia ali que fala aquele um versículo, e você fala, mas por quê? E na verdade, quando Jesus fala que ele tinha que ir para Jerusalém, isso foi mais tarde, ele não estava indo para Jerusalém para cumprir um propósito pessoal dele, mas Jesus estava indo para Jerusalém para que ele fosse crucificado. Ele estava indo lá para que ele fosse, então, passasse o momento de sofrimento com os líderes religiosos, para que ele fosse, então, crucificado. E eu consegui pegar um pouco disso e aprender um pouco disso, que a necessidade de passar por esses lugares fala de algo muito maior. Um propósito que não fala das próprias ambições de Jesus, mas que fala sobre cumprir a vontade de Deus. E eu creio que no mesmo motivo em que Jesus passou por Jerusalém, para cumprir um propósito, ele tinha que passar por Samaria para cumprir um propósito também. Então, uma das coisas que nós podemos descartar é essa ideia de que Jesus teve que passar lá, talvez por um acaso. Talvez ele teve que passar lá porque ele estava... Porque os discípulos, até depois, quando ele chegou lá, a Bíblia fala que ele estava cansado. Só que quando os discípulos oferecem para ele comida, ele fala, não quero comida, porque a minha comida é fazer vontade do Pai. Aleluia. Então não era nada disso de que ele queria cumprir, ou que foi obra do acaso. Não foi, porque eu creio que, da mesma maneira que Jesus tinha um propósito para cumprir em Jerusalém, ele tinha um propósito para cumprir em Samaria. E algo que isso me leva a pensar, é que havia uma coisa, que era um combustível que impulsionava o ministério de Jesus. Havia uma coisa que por onde Jesus passava, ele levava para as pessoas, e era algo que, mesmo quando ele estava cansado, era algo que ele levava com ele, que ele, mesmo quando ele estava cansado, nos dias em que a Bíblia fala que ele estava completamente cercado pelas multidões, algo que impulsionava ele a continuar fazendo milagres, a continuar operando, é algo chamado compaixão. E eu comecei a pensar sobre isso, que do mesmo modo que a compaixão foi o que fez Jesus mover a direção de Jerusalém em direção à cruz, a compaixão foi o que fez Jesus se mover em direção a Samaria. Porque a compaixão por Jesus na cruz nos salvou. A compaixão de Jesus a caminho de Jerusalém não foi em vão, porque foi lá em que nós fomos resgatados. E a compaixão de Jesus, quando ele anda para Samaria, foi o que Jesus tinha em mente, foi resgatar aquela mulher. Eu creio que do mesmo modo em que Jesus, quando ele morria naquela cruz, quando ele andava os passos de Jerusalém, ele pensava em mim e em você. Eu creio que quando ele andava aquele caminho, e quando ele escolheu não andar quando ele escolheu não andar pelas margens do rio, ele pensava nas pessoas que ele poderia encontrar no caminho de Samaria. Eu creio que isso era o combustível para que Jesus andasse, era compaixão pelas almas. Aleluia. Eu vejo isso lá em Lucas 7:13, que quando Jesus passa pela cidade, a cidade de Naim, e ele encontra aquela viúva, que havia um quadro revertido na vida dela. Em vez de ser o quadro em que o filho dela estaria levando ela dentro de um caixão, era ela que estava andando e levando o filho dela morto naquele caixão. E Jesus fala, e a Bíblia fala que e Lucas 7:3 diz, e o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Mais uma vez eu vejo Jesus sendo movido por compaixão. Mais uma vez eu vejo Jesus deixando o caminho dele, que ele estava caminhando por ali. A Bíblia fala que ele é movido por íntima compaixão por aquela mulher. Outro episódio que me deixa bastante intrigado é quando Jesus, ele fala com aquele jovem rico fala, Senhor, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E o que Jesus fala? Segue todos os meus mandamentos. Ele fala, Senhor, mas isso eu já faço desde a minha juventude. E então Jesus fala, então eu já sei, vende tudo que você tem e me siga. Só que aquele jovem naquela hora, ele opta por não seguir a Jesus e a tirar aquele caminho. Mas o interessante é que antes disso, um pequeno versículo como esse, diz que Jesus olhou para ele e o amou. Como é que Jesus consegue achar compaixão em alguém que ele sabia que alguns minutos depois iria dizer, Senhor,
eu não quero seguir o Senhor, porque eu sei que o meu dinheiro é mais importante do que o Senhor é. Mas mesmo assim eu vejo um Jesus que mostra compaixão por alguém, que ele sabia que alguns minutos depois ele ia falar, não, Senhor, eu tenho coisas mais importantes para mim, eu tenho coisas que eu prezo mais do que te seguir. Eu vejo Jesus num quadro tão chocante, né? Porque nos nossos olhos nós nunca iríamos conseguir fazer isso. Somente se a gente pudesse olhar para frente e saber que aquela pessoa iria te fazer algo mal, a gente nunca iria tomar a mesma atitude que Jesus, de olhar para alguém e falar, eu te amo. Ou mesmo não falar isso, mas olhar com olhos de compaixão, com olhos de amor. E nós vemos mais um para a gente fechar as histórias de Jesus em que ele mostra compaixão. Nós vemos lá em Mateus 9 também, que diz que Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. E Jesus, quando ele passa em nossas vidas, ele não olha para nós com indiferença. Ele não olha para nós com um olhar tipo assim, ele está ali, né? E eu estou aqui. Ele não é assim. E quando eu fui pensar sobre sobre compaixão, eu fui, né? A gente começa a pensar começa a pensar em coisas diferentes. Eu comecei a entender, eu fui pesquisar que há uma diferença entre compaixão e ter piedade de alguém. E a piedade envolve reconhecer o sofrimento de alguém, simpatizar com a dor do próximo, sentir pena. Isso é quando eu tenho dó de alguém. Quando a gente está andando na rua, né? Quando a gente está indo para o trabalho, para a faculdade, para a escola, ou está andando pela rua e a gente vê algum pedinte, alguém que está pedindo esmola no chão, e a gente está naquela correria, ou vê que não sabe que não tem muito dinheiro no bolso, o que a gente faz? A gente meio que olha, a gente até sente aquele sentimento, mas a gente continua andando porque, não sei, não tenho muito dinheiro, eu estou atrasado, tenho coisa para fazer, não é verdade? Isso é um sentimento de piedade, é um sentimento que a gente até sente a dor, mas aquilo não é forte o bastante para gerar nada dentro de nós. É um sentimento de, tipo, é um sentimento, se limita somente a um sentimento de tristeza, de pena. Mas eu vejo que, em outras palavras, a piedade ela é passiva. E quando nós falamos de compaixão fala sobre algo muito mais profundo, mais intenso, fala sobre sofrer com alguém, fala sobre tomar a dor de alguém, compartilhar do sofrimento de alguém. A compaixão, eu vejo ela como se fosse algo meio extravagante, algo que sai um pouquinho somente daquele sentimento, mas o que for necessário para mim fazer, eu faço. Se for necessário eu dar, eu dou. Se for necessário para mim abrir mão de algo por compaixão, eu vou lá e faço aquilo. E eu me lembro de uma vez em que eu estava andando, a gente tem muitas situações, né, que a gente anda no dia a dia, e a gente sente piedade das pessoas, a gente tem sentimento de tipo dó, né? Mas eu lembro uma vez eu acho que era perto do Natal passado, e é época de muito frio. E eu lembro que eu estava andando, tinha acabado de sair de uma igreja que eu participava já no louvor. Eu lembro que eu saí e vi ali uma senhora, mas uma senhora bem de idade mesmo. E ela estava com um cachorrinho do lado dela, estava muito frio, muito frio mesmo. Eu estava ali morrendo de frio, falei, imagina como é que essa senhora não deve estar. E com o cachorro estava do lado, assim, sem comer nada, assim, só olhando as pessoas que passavam, assim. Eu tenho cachorrinho em casa, né, gente? Então, quando a gente vê, assim, uma situação, a gente sente ainda mais comovido. Então, naquele momento, eu meio que estava andando, falei, o que eu posso fazer? Depois eu estava andando, e quando eu estava prestes a subir a estação da escada, eu falei, não posso fazer isso. Eu sei que eu não ter muito dinheiro aqui, mas eu vou lá falar o que aquela mulher quer. Eu fui lá e perguntei para ela, o que a senhora quer? Ela falou assim, só quero um pouco de chá, porque estava muito frio. E eu falei, quer mais alguma coisa? Ela falou, se você pudesse fazer alguma comida também seria muito bom. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá no Costa, né, que tinha um Costa ali do lado, eu comprei um chá para ela, eu fui no texto, eu comprei um pão, um sanduíche para ela e dei para ela e comprei uma comida pro cachorro também, né, claro. E eu lembro que tinha que ser. E eu me lembro que naquela situação Deus me lembrou que foi uma das vezes em que eu fui movido por compaixão, por algo que não foi somente algo que mexeu com o meu sentimento, que causou um sentimento de dó, mas foi algo que eu tive que fazer algo por aquilo. Foi algo que eu tive que sair das minhas emoções e falar, aquela pessoa precisa de algo. E esse é o aspecto, isso é a cara da compaixão. É quando você não somente olha para alguém e você fala, ela precisa, mas quando você olha para alguém e fala, eu vou fazer algo para que essa pessoa seja suprida. É você realmente tomar a dor de alguém em tudo que ela precisa. Vendo a diferença disso, eu entendi que a compaixão ela tem esse efeito ativo. Ela tem esse efeito de que o que precisava fazer eu faço. Enquanto a dor é um pouco mais passiva. Eu senti aquilo, está dentro de mim, mas pode ficar ali. Acabou ali, né? Eu senti aquele sentimento e eu não preciso fazer mais nada. Enquanto a compaixão ela é extravagante naquilo que ela faz. O que não necessariamente ativa de fazer coisas,
mas o que for necessário de fazer que eu puder tiver meu alcance, eu faço, porque eu senti a dor de alguém. Amém? 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 E Jesus, quando ele passa por Samaria, eu creio que ele era movido por compaixão pelas pessoas que estavam ali. Porque eu creio que nem a rejeição que ele passou antes, na situação anterior dele, de já ter estado em Samaria, foi suficiente de parar ele. A compaixão de Jesus era tão grande de passar por aquele lugar, que ele olhou muito além do sentimento, daquele sentimento de, aquela certa tensão que causaria dele estar pisando na terra de um estrangeiro, porque não era a terra dele. Ele sabia que aquilo provavelmente iria acontecer. E a gente vê lá no versículo 7, se vocês puderem ler comigo, João 4, 7, diz assim: disse-lhe Jesus, dê-lhe um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Agora o versículo 11, um pouquinho mais para frente, diz assim: o Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. E quando Jesus ele faz isso, ele faz muitas coisas, na verdade, nesse um episódio, nesses dois versículos. Primeira coisa que Jesus faz, ele começa um diálogo com aquela mulher. Os judeus não poderiam estar falando com os samaritanos. Segunda coisa que ele faz, ele pede água para aquela mulher. Vocês estão entendendo? Pra gente, eu creio que a cultura brasileira não tem tantas dessas coisas que a gente não entende muito. Porque pra gente, a gente não tem uma cultura que são, né, essas coisas de, não posso ir pra lá. Não é tanto, mas para aquela mulher e para Jesus era algo que Jesus estava quebrando, um obstáculo não somente de estar lá, mas era algo que internamente para os dois, aquela mulher talvez cresceu ouvindo. Não fale com os judeus, ela deve ter crescido ouvindo a história da rivalidade que havia entre os dois. Então naquele momento Jesus está quebrando muitas barreiras ali entre ele e aquela mulher. Primeiro ele começa um diálogo com ela, depois ele pede água, mas de terceiro lugar, a mulher fala algo muito interessante no versículo 11. Ela fala, o Senhor não tem como tirar água. Então quando Jesus pede água para ela, ele não somente faz isso, mas ele dá a entender que ele teria que usar o balde dela, porque ele não tinha água. Então a gente vê que naquele momento aquela mulher ficou um pouquinho de tipo, do nada ela estava ali e vem Jesus começando um diálogo com ela, pedindo água, e ela falou, mas o Senhor não tem balde, como é que o Senhor vai tirar água? E Jesus estava querendo dizer, eu vou querer usar o teu, obviamente, você vai querer usar o teu balde. Então a gente vê essa situação que né, há uma certa tensão ali naquele momento, quando Jesus faz aquilo com aquela mulher. Mas Jesus não se limita a isso. Jesus ele vai além daquilo e ele é levado por compaixão para fazer aquilo. E às vezes eu percebo que às vezes a nossa tendência é tentar evitar situações de desconforto ou situações que nos trazem um pouco de uma certa tensão. Não é verdade? Quando a gente se encontra com alguém, a gente sabe que tem alguém ali. Quem nunca desviou o caminho, andou para o outro lado da rua vendo que tem uma pessoa ali, você fala, eu não conheço aquela pessoa faz tempo. E principalmente para quem é mais tímido, assim, a gente olha para alguém ali e fala, vou fingir que eu não vi a pessoa, a gente tenta evitar, olha para o outro lado, e é a realidade. Mas Jesus faz completamente o oposto. Ele anda sobre aquela mesma coisa que ele saberia que poderia causar algum tipo de desconforto e tensão entre ele e aquela mulher. E às vezes Jesus ele vem para pedir coisas que nos custam, como ele fez com aquela mulher ao pedir para ela que se ele poderia tomar a água, ou se ele poderia até usar o balde que ela mesma tinha. E às vezes Jesus ele quer nos desafiar nessas situações. E eu creio que nesse episódio com essa mulher, eu consigo ver que quando Jesus ele vem, há certas coisas que Jesus fala que tem a intenção de nos destruir, ou até porque elas são situações desconfortáveis, como essa que essa mulher passou, mas elas não vêm com a intenção de nos destruir, mas ela vem com a intenção de reconstruir coisas dentro de nós. E obviamente nos tornar mais parecidos com Jesus. E eu percebi que essa situação aqui me levou a lembrar de outros episódios em que Jesus fez perguntas para outras pessoas também, que foram tão difíceis como para essa mulher, né? Porque esse episódio, eu acho que vocês conseguiram imaginar um pouco de como essa situação é, né? De Jesus estar falando com uma mulher, né? Falando com uma mulher pedindo água. E eu lembrei de uma situação com Pedro. Pedro era um cara muito ousado e destemido, como a gente sabe, né? Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele fala, Senhor, se é o Senhor que está andando, me fala que eu quero andar com o Senhor também. Pedro vai lá e anda sobre as águas. Pedro é o cara por trás daquela frase tão famosa que nós conhecemos, para onde iremos nós?
se só tu tens as palavras de vida eterna. Esse era Pedro, um cara que falava, mesmo quando ninguém sabia quem Jesus era, ele falava, Senhor, eu sei quem o Senhor é. Mas acontece que Pedro negou Jesus 3 vezes, como nós sabemos. E depois de ter ressuscitado, a gente vê que Jesus aparece novamente a Pedro, porque Jesus tinha uma conexão, né, com Pedro. E ele pergunta para Pedro se ele o amava 3 vezes, né? Pedro, você me ama? Se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Ele faz aquela mesma pergunta 3 vezes para Pedro. Só que pra gente, quando a gente olha, quando eu deveria estar anotado aqui onde é que era, agora já, eu sei que é num dos evangelhos, em algum lugar ali. Mas eu acho que vocês devem saber, quando Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? E Pedro fala sim, isso acontece 3 vezes. E a Bíblia fala que com aquelas 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, ela é clara em falar que Pedro entristeceu-se. E quando nós olhamos para um texto, a gente fala, mas por quê? Claro, tem aquela, você me ama, você me ama, você me ama, mas tem algo muito mais profundo atrás disso. Não é somente uma pergunta de você olhar para alguém e falar, você me ama 3 vezes, é muito mais profundo para Pedro do que isso. Porque isso levava Pedro de volta para as 3 vezes em que ele negou Jesus. Quando Jesus pergunta, você me ama 3 vezes? Pedro lembrava das 3 vezes em que ele tinha negado Jesus antes. E é como se aquelas 3 perguntas que ele fez não fossem somente uma pergunta qualquer, mas é como se elas levassem Pedro de volta para aquele mesmo dia em que ele havia traído Jesus 3 vezes. E nisso eu fui entender que as perguntas que Jesus faz, elas são algo... Jesus às vezes ele chega para nós e faz perguntas que são muito pessoais e muito profundas para nós, porque para nós pode parecer como, né, Jesus perguntou se ele o amava, somente isso, mas para Pedro aquilo causava nele algo muito profundo dentro do seu coração, porque lembrava ele das vezes em que ele havia negado Jesus. E aquela situação, mesmo que doeu em Pedro, fez Pedro mais resistente. Aleluia. Eu creio que aquele momento gerou sim em Pedro, como gerou com aquela mulher, um certo desconforto entre aquela mulher e Jesus, mas aquilo fez Pedro uma pessoa mais forte, porque eu creio que na minha mente viria uma situação, uma pergunta. Eu já neguei ele 3 vezes, agora ele perguntou 3 vezes se eu amo ele. O que eu preciso fazer? Eu preciso escolher realmente se eu quero seguir Jesus, porque eu sei que é difícil, eu sei que é algo que pode trazer um certo desconforto para mim, mas eu preciso escolher o caminho que eu quero trilhar. Nós vemos no final da história de Pedro, que Pedro não morreu. Aquela pergunta foi algo que causou um certo desconforto em Pedro, mas não matou Pedro, porque Pedro foi um dos discípulos que, de acordo com a história, que eu acho que o pastor deve saber, ele morreu numa cruz assim como Jesus morreu também. E sabe, gente, às vezes eu percebo que quando Jesus ele se aproxima de nós, eu creio que assim como Pedro, essa pergunta, quando ele chega para Pedro e pergunta para ele se ele o ama, é algo muito pessoal de Pedro. Eu creio que na nossa caminhada cristã também é assim. Às vezes Jesus ele chega para nós e se aproxima e pergunta coisas e pede coisas como ele pediu para aquela mulher, que a princípio quando a gente olha e fala, Senhor, isso não parece muito bom aos meus olhos. Como o pastor falou aqui mais cedo, nós precisamos ter a visão, entender que a visão de Deus é maior. E eu creio que na nossa caminhada cristã também é assim. Há perguntas que Deus faz, há renúncias que Deus requer de nós, e quando nós olhamos, parece um pouco desconfortável, parece um pouco, Deus, eu não estou sentindo isso. Eu não estou sentindo no meu coração, há uma certa dificuldade em abrir mão daquilo, há uma certa dificuldade em abrir mão daquele meu pensamento, há uma certa dificuldade em abrir mão daquilo que eu tenho, que eu seguro com tanta estima, como aquela mulher que cresceu ouvindo. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, Ele sempre Ele sempre requer de nós coisas que vão ser muito importantes para nós, mas aí que vem a nossa decisão de escolher seguir a Jesus ou não. E é como se a mensagem que Jesus passasse, quando ele vai para a terra daquela mulher, quando ele vai para a casa dela, como eu falei, Samaria falava sobre o lugar de conforto daquela mulher, onde ela poderia viver uma vida de pecado, mas ela poderia se esconder, porque ninguém chegaria ali e falaria para ela, isso está errado. E a mensagem que Jesus passa, ele fala, eu sei que essa é a sua terra, mas eu sei que eu preciso colocar coisas em ordem, e para que as coisas possam ser colocadas em ordem, às vezes nós precisamos passar por um momento de dor, às vezes precisamos passar por um momento de desconforto para que as coisas possam ser mudadas. Eu creio que todos aqui sabem que qualquer mudança na vida é difícil, porque mudanças são assim. A mudança ela vem sempre com um custo. E quando nós escolhemos mudar, ela sempre vem com um custo. E quando Jesus ele tem esses encontros, nós vemos que há essa certa tensão, porque como eu falei, a compaixão, quando Jesus olha para cada um de nós, quando Jesus ele para e nós temos um encontro com Jesus, é como se ele olhasse para nós com um olhar de compaixão,
Mas a compaixão, ela não consegue nos deixar do jeito que nós estamos. Jesus não consegue olhar para você hoje como você está, porque Ele sabe o potencial de onde você pode chegar. Então, é nesse momento que Jesus fala, você precisa mudar. É nesse momento onde Jesus vem, Ele às vezes faz perguntas que são um pouco desconfortáveis para a gente. A gente fala, Senhor, eu quero evitar isso, eu não quero passar por aquilo, Deus, eu não quero abrir mão daquilo. Mas a compaixão de Jesus, ele é muito maior do que a piedade vem me falar, coitado dele, Deus não tem dó de nós, Ele tem compaixão, porque Ele crê no nosso potencial e onde nós podemos chegar. Aleluia! Mas a dura realidade, gente, é que para nós sermos quem Deus planejou que nós sejamos um dia, às vezes isso vai ser tão desconfortável, nós vamos ter que abrir mão de tantas coisas. Às vezes vai ser só uma coisa que Deus vai te pedir e você vai falar, Senhor, mas como é que eu posso abrir mão disso? Como é que eu posso abrir mão? E às vezes isso sim dói. Às vezes nós vamos precisar passar por momentos de um certo desconforto, ou o que é que seja na nossa vida. Eu creio que assim como Jesus falou para Pedro, eu não sei o que isso seja na tua vida, o que isso pode ser na sua vida, mas nós temos exemplos aqui como aquela mulher também, né, que Jesus, o nosso encontro com Jesus, ultimamente, ele sempre vai gerar algum tipo de mudança, a necessidade de uma mudança. Eu encontro mais um episódio, mais um encontro com Deus, que está lá em Isaías 6:54, que é quando Isaías ele tem aquela visão, né? A Bíblia fala que Isaías ele viu Deus assentado num alto e sublime trono. Então no versículo 5 diz assim, então gritei, falando Isaías, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Esse é um episódio muito interessante, porque Isaías tem um encontro com Deus. Mesmo não sendo um encontro literal, Isaías ele tem essa visão, e essa visão muda muitas coisas na vida de Isaías. E eu creio que lá no versículo 6 que diz que um serafim voa até mim trazendo uma brasa viva. Isaías reconhece o estado de vida dele. Isaías ele fala, Senhor, eu reconheço que eu sou somente um pecador. Eu tenho lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. É interessante que no versículo 6 diz que um serafim voa até ele trazendo uma brasa viva. Agora, às vezes a gente lê esse texto e a gente não para pensar. Mas você já parou para pensar que um anjo trouxe brasa viva para tocar nos lábios de Isaías para que ele fosse purificado? E às vezes a gente olha para situações assim e a gente não entende a profundidade daquilo que é. Que às vezes para nós alcançarmos, para nós chegarmos a sermos quem Deus quer que nós sejamos, vai haver um certo tipo de desconforto. Agora você imagina alguém trazer fogo, pegar uma tenaz e trazer brasa viva e colocar na sua boca, mesmo que não seja no sentido literal, mas isso me fala sobre, para mim crescer, eu vou precisar sofrer um pouco. Para mim crescer, para mim ser purificado, para mim andar uma vida de santificação, eu vou precisar passar por caminhos que às vezes vão ser um pouco dolorosos para mim. O que é um anjo chegar, mesmo não sendo literalmente, mas chegar e falar com brasa viva e falar, você vai ter que sofrer um pouco, se é o teu lado que é o problema, você vai ter que mudar, mas a situação vai ser um pouco dolorida até você chegar lá. E é isso que acontece quando nós temos um encontro com um Deus Santo, e nós como povo caído, como alguém que nasceu em pecado, uma mudança com Jesus ultimamente sempre gera transformação. E essa transformação às vezes ela dói e ela é desconfortável. E eu estava lendo um livro e uma das frases que o autor dizia é que quando nós queremos que Deus transforme a nossa situação, Deus quer transformar você naquela situação. Eu me lembro algum tempo atrás, eu fiz um propósito e eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu queria muito que essa situação na minha vida mudasse. Eu preciso que as coisas mudem, eu preciso que as coisas sejam diferentes. E eu falei, não, vou começar um propósito, né? Porque eu creio que o nosso Deus é um Deus que move, que se move, que faz. O testemunho aqui dela de como Deus faz. E eu falei, Deus, eu quero então. E eu comecei aquele propósito. Eu falei, Deus, eu quero eu quero isso aqui, Deus. Então se o Senhor puder fazer isso, seria muito bom. Só que aconteceu, no final do meu propósito, nada aconteceu. Nada, absolutamente nada aconteceu. E aquilo, claro que deixa a gente um pouco... O que eu fiz de errado, Deus? Será que eu não tocou o teu coração bastante? Será que eu não fiz tanto como eu deveria fazer? E passou algum tempo, passou alguns meses. Eu lembro que
eu falei, eu não posso me contentar a isso, eu não posso me contentar a viver uma vida em que Deus não me responde. Eu falei, Deus, eu quero isso, mas se o Senhor quiser isso, então o Senhor pode fazer. Mas aquilo foi depois de muito tempo, de eu pensando, falei, Deus, eu quero aquilo e acabou, não quero mais nada, eu quero isso. E eu falei, não, eu vou orar novamente e pedir, Deus, mas faz a tua vontade. Se o Senhor não quer fazer a minha vontade, se o Senhor não quer fazer aquilo que eu quero, então faz o que o Senhor quer fazer. E eu lembro que eu comecei, foi numa segunda-feira de manhã. Eu lembro que antes de 1 hora da tarde daquele mesmo dia, Deus tinha usado uma pessoa que não sabia de nada daquilo que eu tinha falado. E aquela situação, naquele mesmo momento, eu falei, Deus, isso é impossível, no mundo inteiro, que seja uma coincidência. E eu falei, Deus, mas como é que pode? Porque o meu plano inicial é Deus fazer algo. Só que quando nós oramos e temos o coração aberto para passar pelo sofrimento, Deus fala, é isso que eu quero. E às vezes nós pedimos para que Deus tire a dor, ao invés de pedir para Deus força para passar pelo processo que Ele tem para nós. Porque às vezes, como eu falei, a nossa tendência é evitar tudo aquilo que nos traz desconforto. Nós queremos evitar, nós queremos ir pelo caminho mais fácil, nós queremos seguir o caminho que gera um pouquinho menos de dor na gente. Então a gente fala, Deus, eu quero isso. Às vezes não é ruim, nós pedimos, mas é bom nós aprendermos que a vida com Deus é uma vida assim, uma vida em que nós temos que passar por processos, passar por coisas para que Deus nos transforme a sua imagem e a sua semelhança. Nós vamos aprendendo, né, gente? E eu descobri que quando nós pedimos para que Deus nos tire de certas situações, Deus Ele quer nos encontrar naquelas situações e nos transformar lá. Ele não vem para somente tirar e aliviar a dor, mas Ele vem para que nós possamos ser transformados através daquilo que Ele está fazendo naquela situação. Porque senão nós vamos ser pessoas que vão ser pessoas que têm problemas. Não importa se Deus te levar para aqui, te levar de volta para o Brasil ou para onde quer que você vai continuar sendo a mesma pessoa. Mas Deus Ele não quer transformar a tua situação, somente mudar a tua localização. Ele quer mudar você através daquilo. Aleluia. E eu vejo que, mesmo que hoje nós não encontramos Deus literalmente, assim como aquela mulher encontrou, assim como Pedro encontrou, assim como Isaías se encontrou naquela situação. Nós às vezes não encontramos literalmente com Jesus. Mas eu creio que Deus permite situações para que elas possam nos moldar o caráter de Deus. E às vezes, para nós entendermos esse processo, para nós nos adaptarmos e falarmos sim, Senhor, às vezes é um pouco dolorido. Às vezes a nossa vontade é fazer completamente o oposto e pelo caminho mais fácil, tomar um atalho. Isso foi meio que automático. Quando eu li isso me lembrou lá de Salmos 92, versículo 12, que diz: "E o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano." E vocês já podem ter ouvido, mas a palmeira, ela tem algo muito especial sobre ela. Numa tempestade forte, num vendaval, uma ventania muito forte, uma árvore é capaz de resistir mais ou menos 80 km, um vento de 80 km por hora. Então, qualquer coisa que for acima disso, ele vem derrubando e a árvore cai com aquilo. Mas algo muito interessante é que a palmeira, ela tem quase vai muito além disso. A palmeira, ela consegue resistir até 150 km, um vento de 150 km por hora ou até 240. Então, enquanto a árvore, qualquer vento que vem, ela é facilmente derrubada. Mas a palmeira, ela pode... Gente, sabe o que é 150 km por hora? É muita coisa. E a palmeira tem essa capacidade de permanecer firme mesmo quando o dia mau vem, mesmo quando o vento vem contra ela. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu percebi que quando a gente vê aqueles documentários de quando as pessoas gravam, né, quando tem algum furacão, alguma coisa assim, se você parar pra ver, o que geralmente fica tudo é destruído, né? As casas são tudo destruídas, nós vemos só aquilo que restou. Mas você sempre vê aquelas árvores imensas que sempre ficam de pé. Aquela é a palmeira, porque ela é capaz de resistir até o furacão, dependendo do grau que ele for, ela é capaz de ficar de pé naquilo. Ela é capaz de não cair. Será que alguém sabe aonde é que está o segredo da palmeira? Alguém sabe? Onde é que está o segredo da palmeira? Na raiz. A raiz da palmeira, ela consegue chegar até 10 metros de profundidade debaixo da terra. E, gente, tem situações que nós passamos que são difíceis e às vezes eu não entendo muito, porque a gente passa... Eu cresci
Eu creio que é só quando a gente começa a crescer e entender um pouco mais da vida que a gente começa a ver que a vida realmente não é esse evangelho que nós ouvimos aí fora, de que tudo é muito fácil, de que você vai, que Deus resolve com dinheiro, de que Deus faz isso, de que Deus faz aquilo. E eu não me lembro de crescer na igreja, mas eu não me lembro de ouvir uma pregação que falava: você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos em que você vai ser desafiado por Deus. Nós ouvimos uma coisa que Deus, que você está passando por um momento difícil, Deus vai lá e socorre você. Aí eu estou passando por uma dor de cabeça, Deus vai lá é algo muito fácil, é algo muito místico, que você não passa por nada. Nós somos intocáveis. Nós passamos por qualquer situação e Deus faz assim, ó, e Deus vem. Mas na realidade Deus, ele não é um Deus de facilidade, Ele é um Deus de processos. E às vezes, para a gente se adaptar aos processos de Deus, isso é algo que pode gerar certo tipo de incerteza, um pouco de confusão em nós. Eu creio que algum de vocês pode ter acompanhado algum tempo atrás sobre o pastor Andrew Stockley. Ele foi um pastor que cometeu suicídio há pouco tempo. Eu acho que não faz mais de 3, 4 meses. E são situações que realmente abalam a gente, né? Pessoas que estão na fé. Um pastor que tinha uma igreja tão grande, mas tão grande, a gente vê que acabou sua vida, deu sua vida, ele completamente se entregou àquilo. Mas se você for ver no YouTube, você pode procurar e você pode ver, ele fez, a última pregação dele foi uma pregação chamada From Mess to Masterpiece, da desordem para a obra-prima. É algo que, se você for lá, você tem essa pregação disponível no YouTube. Só que a realidade é que ele pregou esse sermão da desordem ou do caos para a obra-prima, e 6 dias depois ele foi encontrado morto porque ele havia cometido suicídio. Eu creio que isso traz uma realidade muito verdadeira sobre como a vida às vezes pode ser. Sabe, alguém que no domingo estava aqui pregando, só que às vezes a dificuldade da vida é tão forte, a pressão das coisas que nós passamos são tão fortes que às vezes nós não temos a força de continuar naquilo. E claro que é algo ruim de nós vermos um líder assim, mas eu creio que para nós mostra um cristianismo que não é tão mistificado como nós achamos que é, não. Nos mostra a realidade de um Deus que permite com que nós passemos por situações para que nós possamos ser transformados na imagem dele. Mas como nós lemos aqui em Salmos, às vezes nós precisamos ter raízes fortes. Às vezes nós precisamos ser pessoas firmadas em Deus. E sabe, a gente sempre teve... Para quem cresceu na igreja aqui, eu não sei quantos de vocês cresceram, mas eu estou com 19 anos agora, e quando eu olho para trás para as pessoas que cresceram com a gente, ou mesmo que passaram por igrejas com a gente, a porcentagem de pessoas que um dia fervorosamente chegavam aqui e falavam, e pregavam que não há Deus como nosso Deus, e falavam, e que às vezes a verdade é que nós somos muito levados pela emoção, né? Nós chegamos aqui no culto, a gente quer sentir aquele poder muito glorioso de Deus, a gente vai para casa, só que nós não temos raiz suficiente para que quando o dia mal vem, a gente permaneça firme. Quando eu olho para trás, hoje, quando eu olho para as pessoas à minha volta, pessoas que eu sigo até nas redes sociais, eles continuam lá, continuam sendo amigos, obviamente, mas você vê que são pessoas que um dia estavam aqui em cima pregando, literalmente, ministrando louvor, e são pessoas que hoje estão completamente fora dos caminhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa, a vida que eles vivem é uma vida muito mais fácil, porque o que eles querem fazer, eles fazem, não há limitações, não há barreiras, eles tomaram um caminho mais fácil. Mas às vezes quando nós seguimos Jesus, nós encontramos com Jesus, nós temos que nos deparar com a situação de que Jesus ele não quer evitar os processos, os momentos difíceis com a gente, mas a verdade é que Jesus ele vem diretamente ao nosso encontro, como ele veio com aquela mulher. E às vezes aquilo nem sempre vai ser algo que vai gerar em nós um sentimento bom, nem sempre vai gerar em nós um sentimento tipo assim, aleluia. Mas às vezes nós temos que lembrar que tudo aquilo é algo muito maior do que essa vida, é algo muito maior daquilo que nós vemos hoje. A gente pode olhar para as pessoas e falar, essas são muito melhor do que eu, né? Pessoas estão aí fazendo o que eles querem, eu estou aqui na igreja, passando por um momento até que não seja tão difícil. Talvez a gente começou um ano agora e talvez você fale, Patrick, mas a minha vida está tudo bem, né? Eu talvez não esteja passando por um momento assim agora, mas eu creio que é como aquele pastor, todos nós passamos por momentos assim. E é tão importante nós termos no dia mal, é tão importante nós termos a nossa fé firmada em Deus, para que quando aquele dia vier nós estejamos firmados em Deus, que nada nos abale. E sabe, só para terminar aqui, a gente vê que Jesus, totalmente ao contrário daquilo que nós vemos hoje nas igrejas,
ele não era importado, ele não se importava em ter a casa cheia, como muitos pastores dizem. Ele não se importava em estar andando e ter ali 100 pessoas andando com ele, e dele estar falando e as pessoas, as multidões acompanhando. Jesus não se importava com isso. Nós vemos um episódio lá em João 6,64, que é algo que até deixa a gente meio tipo assim, Jesus, mas como assim? A gente não é suposto pregar para todo mundo e chamar as multidões e chamar o mundo inteiro para te conhecer? Diz assim, contudo, e Jesus, ele nesse contexto, ele falava que aquele que quiser me seguir vai ter que comer da minha carne e tomar do meu sangue. E aquilo meio que gerou uma contenda muito grande, que as pessoas estavam ouvindo ele. Mas como assim comer da sua carne e tomar do seu sangue? E Jesus disse assim, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E olha a pergunta que ele faz agora. Ele perguntou aos 12, porque muitos já tinham deixado de seguir ele, mas ele tinha aqueles 12, que ele tinha um pouco de esperança neles ainda. Ele diz, vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo Deus. E sabe, Jesus não está interessado em ter uma casa cheia, uma igreja com muitos membros, mas pessoas fracas, pessoas que veem o primeiro vento, as pessoas elas vão embora. E às vezes é difícil. Eu creio que há uma coisa muito importante de estar na igreja. E se você olha em volta agora, na sua volta, olha para as pessoas que estão na sua volta agora. Essas são as pessoas que estão no mesmo caminhar que você, pessoas que estão no mesmo propósito que você. E eu creio que é algo muito, muito poderoso em estar no meio de pessoas assim, porque eu creio que é aqui que nós somos, às vezes, às vezes a tua mente está tão pensando em, Deus, não sei se vale a pena, mas quando você vem aqui nesse lugar e você olha para o seu lado, você fala, tem pessoas que estão no mesmo caminhar que eu, que estão na mesma caminhada que eu estou andando, então eu sei que eu posso andar porque vale a pena andar esse caminho. Eu creio que essa é a importância da igreja, de nós pensarmos, de nós olharmos que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, mas que há outras pessoas à nossa volta que estão passando por situações como nós passamos também. E é verdade que na igreja nós não ouvimos o bastante sobre, às vezes, como é difícil, porque há muitos pastores que estão vindo aqui, que sobem aqui e pregam um evangelho super bonito, um evangelho super enfeitado de muitas coisas, sendo que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se e siga-me. E às vezes é que nós pensamos que todo mundo está vivendo uma vida super feliz. E eu não estou falando que a vida cristã tem que ser uma vida triste, uma vida depressiva, não é nada disso. Mas eu creio que há momentos em que nós precisamos realmente criar raízes e permanecer firme, mesmo quando o dia mal vem, mesmo quando as situações parecem não estar lá. E a verdade é que nem sempre é o inimigo, nem sempre é Satanás querendo nada disso. Mas às vezes é permissão de Deus para que nós possamos ser transformados à imagem dele, para que nós possamos nos parecer mais com ele. E eu queria terminar literalmente com mais um versículo que está lá em 2 Coríntios 4, 8, que diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Vocês podem ler comigo, gente? 2 Coríntios 4, versículo 8. 2 Coríntios 4, 8. Todo mundo achou? Amém. Vamos ler então. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruindo. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eu creio que esse é o grande tema do Evangelho. A gente está às vezes pressionado, mas nunca desanimado. A gente está passando por uma situação aqui, mas sempre permanecendo firme no propósito. Mesmo, a gente às vezes gosta de focar tanto nas partes ruins e nas dificuldades da vida, mas nós sabemos que se nós queremos um dia nos regozijar na glória, regozijar um dia de ver uma vida com Jesus, nós temos às vezes que passar por momentos aqui que falam, não, você foi aprovado, você passou no teste, você às vezes pensou em desistir, mas você permaneceu firme. Então, essa era algo que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, eu não diria que foi um sermão, mas eu creio que foi algo que veio esses últimos meses da minha vida, aqui compartilhando um pouquinho com vocês daquilo que eu tenho passado com Deus.
E como eu falei, é o começo de um novo ano. E às vezes você pode falar, Patrick, mas minha vida não está assim como nesse estágio. Mas eu creio que nós passamos por dias assim. E às vezes eles vêm completamente de repente. E nós estamos despreparados para quando aqueles dias vêm. Mas que Deus nos dê graça para que nós possamos sempre permanecer firmes no propósito, firmes em Jesus. Amém. Será que eu poderia orar com vocês, gente? Se vocês pudessem ficar de pé um pouquinho, nós poderíamos só orar para que nós possamos estar encerrando. Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado porque, como o pastor Orlando falou aqui mais cedo, Pai, nós podemos passar pelo vale mais profundo e mais escuro da nossa vida, Pai. Mas nós temos a certeza que o Senhor está lá conosco, Senhor. Nós temos a certeza de que nós nunca estamos sozinhos, Pai, mas em tudo que nós passamos, nós podemos ver a Tua mão nos levando a parecer mais com Teu Filho Jesus, Deus. Então nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar a permanecer firme, Senhor. Talvez não hoje, mas talvez em dias que hão de vir ainda. Eu te peço para que nós possamos ser pessoas como a palmeira, Pai, que são firmadas, que têm raízes profundas em Ti, Senhor. E às vezes são momentos em que geram em nós desconforto, momentos que geram em nós uma certa tensão, em que parece que as coisas não fazem muito sentido, Senhor. Mas nós te pedimos para que o Senhor possa nos dar graça, Senhor. Nós te pedimos para que o Senhor possa gerar em nós um espírito, Senhor, forte, inabalável, Senhor. Nós te pedimos para que nós possamos lembrar que nós não estamos sozinhos, Pai. Que nós somos parte de um corpo e que há pessoas que estão no mesmo caminhada que nós, Senhor. Eu te peço nesse momento para que o Senhor possa vir, Senhor, talvez vir aqui nesse momento e fortalecer qualquer um que possa estar passando por um momento em que nós não estamos entendendo muito bem o porquê, Senhor, de certa situação, onde o Senhor tem pedido algo, o Senhor requer algo de nós e nós às vezes não sabemos como reagir ou o que falar, Senhor, porque nós não conseguimos abrir mão de algo. Mas nós te pedimos, Senhor, para que nós possamos nos render a Ti completamente, para que nós possamos nos render ao processo, Pai, saber que o Senhor é aquele que está nos transformando a Sua imagem, Senhor. Nós nos entregamos a Ti nesse momento, Espírito Santo de Deus. Nos entregamos à Tua vontade, Senhor, ao Teu querer, Pai. Eu queria terminar cantando essa canção com vocês, que diz: eu me rendo. Eu creio que é a melhor maneira de nós terminarmos esse culto é falando: Senhor, eu abro mão da minha vida, abro mão de tudo aquilo que possa às vezes me fazer retroceder um pouco, mas eu abro mão para o Senhor, eu escolho viver para o Senhor. Tudo está em Ti.
tudo que eu preciso pra viver. Levante suas mãos para Ele, como uma forma de entrega. Teus braços onde encontro meu refúgio, eu me rendo. Senhor, nós tomamos esta palavra nesta noite e compreendemos a mensagem que o Teu Espírito quis nos dar nesta hora. Obrigado pela Tua instrução. Obrigado porque Tu não desvias o caminho para nos evitar, mas Tu nos encontra nas nossas samarias, nos nossos poços de frustrações, de decepção, de cansaço, e ali Tu mudas a nossa história. Muitas vezes nós esperamos, ó Deus, que Tu nos tires, mas Tu vens ao nosso encontro. Às vezes nós esperamos, ó Deus, que Tu nos mude de lugar, mas é ali onde nós estamos que Tu fazes o milagre na nossa vida. Que esta palavra nos faça esperar no Senhor. Que esta palavra nos faça confiar na Tua fidelidade e jamais desistir, e jamais retroceder, e jamais achar que o Senhor nos evitou, que o Senhor construiu um caminho para não cruzar com o nosso. Mas não, Senhor. Obrigado pela vida do Patrick, obrigado pela vida destes jovens, obrigado pela vida de cada um que veio aqui nesta tarde, que já é noite. Obrigado, Senhor. E que nós tenhamos dias de consciência de que no mundo nós podemos ter aflições, mas nós devemos nos animar, pois o nosso Senhor venceu no nosso lugar e nós venceremos com Ele. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Uau! Uau, uau! Menino, quantos anos você tem? 19 anos?